Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Tem alguém que está vindo pela primeira vez à nossa casa hoje? Que maravilha! Sintam-se abençoados, envolvidos pela nossa espiritualidade amiga, né? Amparados por todas essas vibrações que a nossa casa, esses amigos maravilhosos, né, nos transmitem, tá? E tem alguém que está vindo pela primeira vez na sexta-feira? Aí não, né? Ah, tá, sim. É porque às vezes vem em outra reunião, né? E aí está vindo hoje pela primeira vez na sexta, né? Bom, eu queria dizer para vocês que a nossa casa, após o término da explanação dessa noite, ela tem a cantina e tem a livraria, caso vocês queiram ao término dar uma passadinha, tá? Sintam-se à vontade. Uma outra coisa também, estão fazendo o culto do Evangelho no lar? Não me responde, só pensem, é importante, né, nós estarmos abrindo a nossa casa para a espiritualidade amiga estar dentro, para Jesus estar sempre envolvendo. Então depois, se vocês quiserem alguma orientação, nós temos lá no jornalzinho, não sei se vocês receberam já, ou quem não pegou depois pode ver, tem até um link, tem umas orientações aí sobre o Evangelho no Lar também, não tem, Mônica, lá no jornalzinho? Na descrição, sim, quando eu começar a falar por enquanto eu estou só falando aqui, depois eu vou falar na descrição do vídeo ali. Então, assim, nós temos, se não me engano, a gente tem ainda uma orientação, um papelzinho de orientação para culto do Evangelho no Lar. Depois, qualquer coisa, procure a nós que a gente faz uma orientação também importante, né? Então agora eu já falei com vocês, agora eu vou falar com outro público. A outra coisa, não esqueçam, quem trouxe garrafinha, pode colocar a garrafinha lá atrás, tem sempre uma etiquetazinha, tá? Ao término, não esqueçam de pegar a garrafinha de água. Boa noite a vocês que estão nos acompanhando pelo canal do YouTube Centro Espírita Miguel Oficial. Que Jesus envolva cada um de vocês, que possam estar adentrando em vossos lares, levando sempre muita paz, muito amor, muito conforto, muita serenidade para todos que estão nos assistindo. Alguma dúvida em relação ao que a nossa casa oferece, as contribuições da nossa casa? Dá uma olhada aí na descrição do vídeo, que tem toda uma orientação lá no jornalzinho O Ceareiro de Miguel. Tem falando sobre cursos, sobre evangelização e uma série de outras orientações que tira dúvida de vocês, tá bom? Hoje nós vamos ter a nossa companheira Nilza Silva, que vai trazer para nós um tema: esquecimento do passado. Olha que tema bem interessante para todos nós, né? Então, nesse momento, nós vamos ouvir a nossa companheira Kátia com a leitura da página inicial, depois teremos a prece e logo depois as reflexões sobre o estudo dessa noite. Boa noite, irmãos. O nosso tema de hoje é Mãos Marcadas, Francisco Cândido Xavier, por espíritos diversos. Esquecimento. Não te rebeldes contra o esquecimento, em que te mergulhas na experiência da terra, e aprende a valorizar o minuto para mentalizar o bem, assim como o tecelão aproveita o fio para fazer a própria vestidura. Sob a neblina da carne, reencontramo-nos pontualmente uns com os outros para corrigir e sublimar. A consanguinidade, por isso mesmo, quase sempre é o bendito santuário do reajuste. Aí, dentro, nos altares invisíveis do coração, é possível desculpar sempre, ajudar sem repouso
e repetir suaves lições de humildade, a fim de que nossa alma se desenfaixe de pesados compromissos com as sombras. Não te preocupes se a memória anestesiada pela misericórdia divina se revela incapaz de reconhecer os adversários e as afeições de ontem. Em ti mesmo, por tuas tendências e princípios, sabe quem fostes, e em teu lar, pelos conflitos e necessidades que a experiência doméstica te apresenta, sabes o que deves. Somos ainda o reflexo do que somos, obtemos do mundo o que merecemos. Desse modo, saibamos retificar o passado com a observância do bem na hora do presente e o porvir responde-nos com a seara de amor e luz, paz e alegria que nos propomos a alcançar. A luta terrestre é sempre campo imenso, em cuja superfície podemos projetar as sementes da bondade todos os dias. Comecemos, porém, pelo canteiro da casa, nossos pais e nossos filhos, o esposo e a esposa, o irmão e o amigo são leiras de espiritualidade, esperando por nossas demonstrações de concurso fraterno. Não ouvides a aplicação dos ensinamentos de Jesus, onde segues, e o esquecimento transitório da vida física. Surge-te-á como sendo a ponte bendita de acesso à sublimação integral. Graças a Deus. Obrigada, Kátia. Após essa belíssima página, vamos então manter os nossos corações bem juntinhos, formando assim as vibrações e levá-las ao alto. É essa ponte de chegarmos até Jesus e falar com Ele, mais ou menos assim: Jesus, nosso Mestre querido, aqui nós estamos, em busca, Senhor, de poder nos reeducar através dos Teus ensinamentos, através das oportunidades que nos concede em cada estudo, em cada reflexão, em cada oportunidade, Senhor, de aprender. Por isso nós te rogamos, auxilie-nos, Senhor, despertando em nós a perseverança, a esperança, a fé, para que a gente não esmoreça diante de tantos desafios. Que cada um de nós possamos sentir-nos acolhidos durante toda essa noite. Em cada palavra que a nossa companheira Nilza Silva vai nos trazer hoje, com esse tema que com certeza para nós é tão delicado, no entanto tão esclarecedor. Assim, Senhor, nós pedimos a Ti, pedimos a Maria, Mãe Santíssima, pedimos a toda a espiritualidade trabalhadora da nossa casa de Miguel, que nos auxilie e que auxilie a nossa companheira, para que ela possa ser esse instrumento em transmitir essa mensagem tão reflexiva para todos nós. E assim, Senhor, que possamos então iniciar a reunião dessa noite. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Agora, Luísa, com você, tá? Boa noite, irmãos. Boa noite a todos. Os irmãos dos dois planos da vida aqui presentes. Bom dia, boa tarde, boa noite aos irmãos que assistirão depois, em outro momento, através do canal do YouTube.
Como a Kátia já falou, nós vamos hoje refletir um pouquinho sobre esse tema esquecimento do passado. A página que a irmã, a outra Kátia Santos, leu para a gente, vocês prestaram bem atenção que Emmanuel já sintetizou para a gente a importância de nós termos esse esquecimento das nossas vidas pretéritas, das nossas vidas passadas, e como nós devemos agir com o próximo, conosco mesmo, na existência atual. Essa página já falou isso tudo para a gente, né? Mas vamos conversar mais um pouquinho sobre. Aí eu faço uma pergunta a vocês, que vocês vão responder para vocês. Ninguém vai responder para mim, não, tá? Cada um vai pensar e responder para si. Se nós pudéssemos lembrar de todas as nossas existências passadas, será que isso iria influenciar na nossa vida hoje? Como seria, né? Tudo, eu hoje, nessa existência, eu estou como Nilza, cada um de vocês aqui está com essa personalidade, mas nós já tivemos outras existências. Já fizemos outras coisas, né? Tínhamos outra personalidade. E a cada existência, a gente vai formando o nosso caráter. Será que, se nós lembrássemos dessas existências passadas, iria influenciar na nossa existência hoje? Ali já dá uma ideia para a gente, né? Como seria conviver com o inimigo de ontem? Eu hoje estou na minha casa com o meu filho, olho para ele e lembro que nós fomos grandes inimigos no passado, que um fez mal ao outro. Como seria isso? Será que seria possível perdoar de coração? É até difícil da gente imaginar, não é? Eu, pelo menos para mim, é. Só de imaginar isso, de ter um colega de trabalho que senta ali à mesa ao lado da minha e saber que nós duelamos, éramos de grupos rivais no passado e hoje estamos ali sentados lado a lado, tendo que conviver. Seria muito difícil, né? Então, só daí, nós já imaginamos que esse esquecimento do passado é uma bênção, é uma misericórdia divina. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 11, Kardec nos diz assim: a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. E nós já vimos aqui, né, só nessas poucas palavras, quantos inconvenientes nos traria. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente ou então exaltar-nos o orgulho e assim entravar o nosso livre-arbítrio. Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. De fato, né? Como Kardec nos diz aqui,
esta lembrança, se eu fui o ofensor em vida passada, se eu fui o algoz em vida passada, eu hoje, quando eu olhasse para aquele ser, ou um ente querido, ou uma pessoa, minha vizinha, eu ia me sentir muito humilhada, muito envergonhada. Isso é fácil, é só a gente pensar hoje, vamos tomar como exemplo, hoje, no dia de hoje, quando a gente comete assim, alguma falta, mesmo sem querer, né? A gente prejudica um amigo sem querer, a gente não fica super envergonhado depois de chegar perto dele, de olhar para ele? Isso, a gente está fazendo essa comparação de encarnado para encarnado, né? Na existência atual. Agora, imagine quando a gente faz isso numa existência passada, a gente prejudica alguém, a gente ofende alguém, a gente maltrata alguém, depois volta numa outra existência, convivendo ali junto com o outro e lembrando disso. Isso traria muita humilhação para a gente, um motivo de muita vergonha. Ou então, como Kardec diz aqui, poderia também exaltar o nosso orgulho. Ah, eu lembrei que hoje o fulano está bem de vida porque na existência passada eu é que dei condições a ele de melhorar e hoje, nesta existência, estamos aqui juntos e ele está assim e nem me agradece. A gente faz isso na existência atual, com situações que ocorrem nesta existência, imagine lembrando de vidas passadas, né? Então, como Kardec nos diz aqui, estas circunstâncias acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Só esses trechinhos, penso eu que a gente já tira como é uma bênção esse esquecimento do passado. E olha que tem gente que fica chateado porque não lembra, queria muito lembrar, eu vou fazer uma regressão de vidas passadas porque eu quero saber quem eu fui, o que eu fiz. E vamos ver qual é a fundamentação doutrinária para isso tudo que nós estamos falando, né? Porque lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec fez perguntas através do trabalho que ele fazia, de observação, de pesquisa, e recebeu respostas, onde ele organizou o Livro dos Espíritos e nos traz muito esclarecimento. Então, lá na pergunta 392, Kardec questionou assim: por que perde o espírito por que perde o espírito encarnado a lembrança de seu passado? É a pergunta que ele fez, né? E a resposta que ele obteve: não pode o homem, nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido de seu passado, ele é mais ele mesmo. Então, é como se nós estivéssemos com um véu que não nos permite ver o passado
E quando a gente tem essas lembranças, é como se fôssemos para um lugar mais claro, vendo tudo aquilo que fizemos no passado. Não, já vimos que não seria bom. E aí, Kardec, a resposta que ele obteve é a seguinte: sem essa lembrança, o homem é mais ele mesmo. Eu posso abraçar meus pais, meus filhos, sendo eu mesma nesta existência, sem ter nenhum sentimento de vergonha ou de orgulho, me sentindo superior, ou de medo, porque nesta existência eu sou eu mesma. Então, como já vimos, essas lembranças poderiam nos trazer vaidade, orgulho, medo, tristeza, alegria. Na pergunta 393, Kardec questionou assim: como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? Porque aí a gente pergunta, né? Nós sabemos que cada existência, cada encarnação que eu tenho é uma oportunidade de eu progredir, de eu me melhorar, de eu me reeducar, de eu resgatar débitos que eu fiz no passado. Aí muita gente pergunta, mas como é que eu vou, né? Kardec diz, ser responsável e ter que resgatar algo que eu não lembro. Já pensou o Marcos chegar para mim e falar assim, Nils, paga aqueles R$1.000 que você me deve? Eu vou dizer, que R$1.000, Marcos? Eu estou devendo de que eu não lembro. Como é que você quer que eu te pague uma coisa, né? Muita gente tem esse pensamento. E aí, olha a resposta que Kardec recebeu. Peguei só um trechinho da resposta. Em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal. Onde o seu mérito se lembrasse de todo o passado? Vocês já ouviram falar assim? A nossa existência atual é a nossa melhor existência, é a nossa melhor encarnação. A gente não ouve isso. Porque a cada vez que a gente reencarna, nós temos oportunidades de sermos melhores do que nós éramos. O espírito, ele não regride. Então eu posso dizer, esta minha encarnação é a melhor encarnação que eu estou tendo. Melhor do que as que eu tive no passado. O máximo que pode ocorrer é de eu ficar estacionada, de eu não aproveitar. Mas pior, moralmente falando, ninguém regride. Porque quando a gente desencarna, quer dizer, o espírito se liberta dessa matéria, nós vamos para a pátria espiritual e a gente fica fazendo o quê? Sentado num campo verde, ouvindo musiquinha. Não. Nós vamos para aquelas regiões em que nós, encarnados, nos afinizamos. E trabalhamos, estudamos. Eu não tenho o dom da vidência, mas eu posso dizer com certeza que aqui, essa assistência está cheia de desencarnados que estão aqui também ouvindo, refletindo, alguns aprendendo, alguns
nos ajudando, nos auxiliando, nos amparando. Então, quando esses espíritos encarnarem, eles ainda vêm ainda melhores da forma que eles eram antes. Então, a gente distingue melhor o bem do mal, a gente já consegue ver com maior clareza. E aí é mérito nosso, porque nós estamos fazendo algo para nos melhorarmos sem precisar o outro estar dizendo, olha, você tem a responsabilidade por isso, não precisa. E na pergunta, nessa mesmo 393, por favor, Marcos, pode passar. Tem um comentário do Kardec, que ele diz assim, porque muitas vezes as pessoas falam assim, mas se nessa existência a gente vai fazer de melhor que nós pudermos, mas aí quando eu desencarnar, eu vou esquecer tudo? Vou perder tudo? Não, as nossas aquisições nós não perdemos. E Kardec nos diz isso nesse comentário, quando ele fala assim, não temos, é certo, durante a vida corpórea, lembrança exata do que fomos, nem do bem ou do mal que fizemos em anteriores existências. Mas temos de tudo isso a intuição, sendo as nossas tendências instintivas, uma reminiscência do passado, e a nossa consciência, que é o desejo de experimentarmos, de não reincidir nas faltas já cometidas, nos concita a resistir àqueles pendores. Eu tenho certeza, eu posso dizer sem medo de errar, que todo mundo aqui presente tem tendências para alguma coisa. Isso são reminiscências de vidas passadas. Tem uns que dizem assim, eu não entendo por quê. Minha família toda é uma família de médicos, mas eu adoro costura, eu queria ser uma costureira. Isso é porque, em existência passada, deve ter tido alguma, ou foi um grande costureiro, ou foi de uma família de costureiro. Eu gosto tanto de cozinhar, de pintar, mas por que na minha vida atual não tem nada a ver? Isso tudo são tendências de vidas passadas. Alguns anos atrás, eu não sei se vocês assistiram uma reportagem de um menininho, não foi aqui no Brasil não, de 7 anos, que ele, numa faculdade, ele subiu numa cadeirinha e deu uma palestra para médicos. Saiu no jornal, televisão. Da onde esse menino tirou aquele conhecimento? Às vezes na nossa família mesmo a gente vê crianças que fazem coisas que a gente diz, gente, como é que pode? Pequenininho já está fazendo isso, falando isso. Isso são reminiscências de vidas passadas. Porque o que é da matéria não é nosso, com certeza. Agora, essas imperfeições que nós ainda temos, os defeitos, mas também as virtudes, tudo que é bom, que a gente conquista, isso aí é nosso, é aquisição nossa e a gente não perde. As virtudes. Porque as imperfeições a gente vai
transformando. A gente vem em diversas existências para transformar. Ah, sim, numa existência eu fui muito preguiçoso, aí vem na outra, tem o esquecimento do passado que eu fui preguiçoso. Mas no meu planejamento reencarnatório, eu me comprometi que eu ia vencer essa imperfeição da preguiça numa nova existência. Aí a gente vem, quando o relógio toca para ir trabalhar, tem que levantar. Ai, que preguiça. Mas eu vou. Aí tem uma força que a gente não sabe de onde vem, que diz assim: vai, vence isso. Aquelas pessoas inseguras, né? Tem aquela força. Então, são comprometimentos que nós fizemos no nosso planejamento e a gente não lembra o que foi. Mas essas tendências não é uma coisa absoluta, mas quantas vezes a gente olha para uma pessoa, eu não sei porque eu gostei tanto de fulano, parece que eu já conheço há anos. Eu acho que a gente teve assim algum contato, mas não é possível, foi só no ônibus, sentei do lado da pessoa. Mas pode ser que seja alguém que tenha tido um relacionamento, uma convivência conosco numa existência passada. E é por isso que em muitos casos tem as simpatias e as antipatias também. Que às vezes foi um desafeto, né? Foi aquele vizinho que a gente implicou tanto numa existência, aí numa nova existência vai ser nosso colega de trabalho. Eu não sei porque eu não consigo me simpatizar com fulano. Mas aí o que a gente vai fazer? A gente não encarna, ou reencarna, melhor falando, que não é a primeira, né? Para vencer as más tendências. Então, vamos nos esforçar para olhar com bons olhos aquele companheiro que eu não me simpatizo com ele. Porque o mais importante disso tudo é o progresso espiritual que a gente conquista. E a gente pode comparar, pode passar, Marcos, por favor. A gente pode comparar essas existências passadas com a criança, que é a base para a vida do adulto. Claro que a gente, quer dizer, eu não lembro, vocês eu não sei, de quando eu era um bebê, eu não lembro, mas com certeza aquela base que eu tinha, né, já foi me dando sustentação para o ser que eu sou hoje. Onde algumas coisas eu fortaleci, outras eu procurei modificar. E eu estou falando assim de mim, que eu estou me usando como exemplo, mas isso é com todos vocês, com qualquer um de nós. E aí eu vou pegar um exemplo para vocês terem a noção de como é importante esse esquecimento. Porque nós fizemos coisas boas e ruins em existências passadas. Quando a gente vai reencarnar, a gente tem um planejamento reencarnatório, onde muitos de nós temos a oportunidade de escolher por quais são as provas e as expiações que queremos passar. Aí nós esquecemos, chegamos aqui e ficamos reclamando. O nosso querido amigo, esse espírito de luz, André Luiz, ele tem uma série de livros que foram psicografados por Chico Xavier,
que são histórias reais, são histórias que ocorreram mesmo, só que ele muda o nome, que não interessa a gente reconhecer quem foram aquelas pessoas, senão essa curiosidade que nós temos, né, já íamos ficar procurando saber quem é. E lá no livro Missionários da Luz, tem, quem já leu o livro vai lembrar, tem a reencarnação de Segismundo. Numa existência passada, Raquel e Adelino eram casados. Falar assim brevemente para quem não conhece a história, tá? Quem conhece sabe que eu vou resumir bem. Raquel e Adelino eram casados. E Segismundo era amigo de Adelino, mas se apaixonou por Raquel, a esposa do Adelino. Então, o que Segismundo fez? Matou Adelino com a intenção de ficar com Raquel. Claro que Adelino, na espiritualidade, ficou com muito ódio de Segismundo. Segismundo não ficou com Raquel. Raquel acabou caindo na prostituição por conta disso. E o tempo passou. Na espiritualidade, houve todo um trabalho. Quando foi para ter uma nova existência, Raquel e Adelino vieram, melhor dizendo, novamente casados, quer dizer, encarnaram e casaram. E aceitaram receber o Segismundo como filho deles. Bom, só que antes teve um outro menino que nasceu, uma outra criança desse casal. E quando chegou a época que Raquel deveria engravidar de Segismundo, o espírito de Segismundo, enfraquecido, arrependido, muito sofrido, já rondava ali a casa de Raquel e Adelino. Só que Adelino, todo mundo sabe que quando a gente dorme, o que ocorre? O corpo dorme, o espírito se emancipa, o espírito sai do corpo. E tem uns que ficam ali pela casa, tem outros que vão trabalhar, tem outros que vão se divertir. E quando eles iam dormir, que o espírito de Adelino se emancipava, ele tinha pavor, ele se sentia perseguido. Isso era o quê? Era a vibração do espírito de Segismundo, causava nele. Era um medo muito grande. E com isso, não conseguia haver o relacionamento entre Raquel, o relacionamento sexual entre Raquel e Adelino, para que Segismundo viesse como filho. E aí a espiritualidade teve um trabalho muito grande, porque para tirar esses reflexos da vida passada da mente de Adelino e para fortalecer o espírito desse Segismundo. E aí, eu só botei um pouquinho de água na boca, convido todo mundo a pegar o livro e ler, né? Capítulo 12, se eu não me engano, do livro Missionários da Luz. 12 e 13. Capítulos 12 e 13 do livro Missionários da Luz. Uma psicografia de Chico, ditado por André Luiz. E aí conseguiu, né? O Segismundo veio, mas aí, como será essa vida, viver numa família entre filhos, esposo, esposa, se a gente lembrasse disso? Então, concordam comigo que
O esquecimento do passado é uma bênção? A gente não lembrar. Então, vamos fazer um resumo. Por que não lembramos? Para evitar ódio e vingança, para evitar orgulho e vaidade, para permitir um recomeço sem fardos conscientes. Nós sabemos, eu tenho certeza que todo mundo aqui tem conhecimento de famílias, existem famílias em que eu já conheci, já tive a oportunidade, quer dizer, foi triste, mas eu já ouvi uma mãe dizer assim, aí eu chego perto do meu filho, chega a me dar um arrepio. Mas, graças a Deus, hoje essa mãe superou isso. Graças a Deus, eu sei que eles venceram essa batalha, que provavelmente foi algo que ocorreu. Quem foi ofensor numa vida passada? A mãe ou o filho? Não interessa saber. Agora, o importante é que nesta existência, e detalhe, ela era espírita, então ela sabia disso, que deveria ter ocorrido alguma coisa. Então ela lutou e hoje isso já passou. Não, ela não tem mais esses arrepios, né? E é por isso que nós devemos buscar, né, estar numa boa convivência e não ficar com essa vontade de lembrar do passado. E o que nós trazemos conosco de existências passadas? A inteligência adquirida, vê o exemplo do menininho que fez a palestra para os médicos. As inclinações e as tendências. Eu tenho uma amiga, ela hoje está no plano espiritual, ela dizia assim, não me convide para jogar nada, que eu sei que eu sentar numa mesa de jogo eu vou me perder ali. Ela não era espírita, não. Eu ficava rindo e falava assim, isso aí deve ser coisas de vidas passadas. As simpatias, as antipatias e as intuições sobre deveres e provas. Às vezes a gente não pensa assim, eu sinto que eu preciso cuidar, visitar mais um orfanato. Eu sinto que eu preciso ajudar mais as pessoas. Nós sentimos isso, são essas intuições dos deveres e das provas. E temos que valorizar mais as nossas oportunidades que nós temos nesta existência. Porque quais são as aplicações que a gente pode fazer na vida atual? Encarar as provas e expiações como remédios educativos. No lugar de ficar reclamando, eu não sei por que sempre acontece isso comigo. Eu não sei por que eu peço, eu rezo a Deus para me ajudar isso e sempre, em vez de ficar nessa reclamação, porque enquanto eu reclamo, mais vai aumentar aquilo. Eu começo a aproveitar como uma oportunidade para que eu me melhore. Usar as intuições, simpatias e tendências como pistas de autoconhecimento. E a Kátia olhou feio para mim, em vez de eu ficar, a Kátia antipática, não, vou fazer um autoconhecimento. Por que isso está me incomodando tanto? Buscar em mim, por que isso está causando esse sentimento em mim?
Exercitar o perdão. É fácil perdoar? Alguém aqui perdoa com facilidade? Falamos muito do perdão hoje, né, Ângela? Muito. Exercitar o perdão e a fraternidade, pois talvez já tenhamos sido ofensor em outra existência. E concluindo, a gente tem como conclusão que esquecer é recomeçar. Esse esquecimento do passado é a oportunidade que eu tenho de que em cada dia eu vivo uma oportunidade nova. Eu posso viver sem a culpa, porque sentir culpa, a culpa nos amassa. Não, nós temos que viver sem culpa, mas com responsabilidade. O esquecimento não é perda. Não, ele é ganho. Sabe por que ele é ganho? Porque ele é uma bênção libertadora que nos dá chance de recomeçar e assim nós vamos valorizar o presente. E aí eu fecho aqui, eu termino com o finalzinho, pode passar mais, o finalzinho da mensagem que a Kátia leu para a gente aqui, que Emmanuel nos disse. Não ouvides, olvidar é esquecer. Então, não ouvides a aplicação dos ensinamentos de Jesus, por onde segues, e o esquecimento transitório da vida física surgir-te-á como sendo a ponte bendita de acesso à sublimação integral. Então, se eu vivo aproveitando as oportunidades que eu tenho hoje. Lembrei muito nesse estudo do filósofo Mário Cortella, que ele diz que o passado, ele não é espírita. Aí ele fala isso na filosofia, mas a gente aproveita aqui para as nossas reflexões doutrinárias. Quem é motorista sabe que tem o retrovisor e o para-brisa, que é imenso. O que você faz com o para-brisa? Você olha para frente. E o retrovisor é pequenininho, para você só ter um guia, um flash, umas reminiscências, mas você olha para frente. E aproveitar tudo isso que Jesus veio aqui nos ensinar para que saiamos dessa existência e na próxima sejamos ainda melhores do que nós somos hoje. Muito obrigada e Jesus nos abençoe. Duvido que quem chegou aqui hoje não está saindo diferente. Cheio de reflexões aí. Só lembrando, né? Às vezes a pedra no sapato somos nós, hein? Não é só o outro, né, Nilza? Nilza, muito obrigada. Eu peço a você, por gentileza, pode fazer a prece para nós? Obrigada. A prece é uma bênção, né? É um momento de agradecer. Então, nessa atmosfera de luz, de bênçãos, de paz, agradecemos ao nosso amado Mestre Jesus, a esses espíritos mentores da Casa de Miguel, aos nossos mentores em particular, a todos esses amigos da espiritualidade que aqui vieram, que aqui deixaram este ambiente preparado para nos receber, que nos intuíram, que cuidaram de nós, que nos esclareceram. Muito obrigada, Senhor. E rogamos que
Envolva-nos sempre, Senhor, com as tuas bênçãos. Envolva todos os irmãos que aqui hoje quiseram chegar e não puderam por algum motivo. Envolva com as tuas bênçãos, Senhor, aqueles irmãos que ainda não te conhecem, que ainda vivem à margem da vida. Envolva, Senhor, aos irmãos que tanto anseiam por um carinho, por uma palavra amiga. E assim, Senhor, pedimos ainda que fluidifique através dos bons fluidos as águas da mesinha, que sejam benéficas a todos aqueles que fizerem uso delas. E assim, amado Mestre, pedimos a tua licença para darmos por encerrada a primeira parte da reunião da noite de hoje. Se conosco agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Vê, irmão, que cintila lá no céu o amor do Pai, e em oração agradece a vida e confia. Meu irmão, que a luz virá em resposta à tua solidão, revigorar teu coração. Vê, irmão, que cintila lá no céu o amor do Pai, e em oração agradece a vida e confia. Resposta à tua solidão, revigorar teu coração. A luz virá, revigorar teu coração. A luz virá, revigorar